Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando comando para fazer pesquisa no banco de dados usando Listbox. Primeira forma de realizar consultas. Aula de número 22. Então nessa videoaula eu vou estar lhe ensinando uma das formas de se realizar consultas utilizando o controle Listbox para que eu exiba minhas consultas e uma das formas de se consultar no banco de dados. E lembre-se que a gente está utilizando um banco de dados separado do nosso formulário. Então, observe, ó. Eu tenho o nosso arquivo formulário, que é este arquivo aqui, e tenho o meu arquivo BD Excel, que é o nosso banco de dados. Então, eu vou utilizar o formulário para realizar consultas aonde? No meu BD Excel. Então, como é que a gente faz isso, ó? Vou clicar em Desenvolvedor, Visual Basic, clicar em Exibir, Project Explorer, e está aqui o nosso FRM principal, que é o nosso formulário. Ó. Duplo clique no mesmo e vamos aguardar aqui que se expanda. Então, na aula passada, lembre-se que eu copiei os objetos do meu form aqui, cadastro de fornecedores, e colei aqui na minha page 3. Então, primeiramente, vamos aqui renomear a mesma. Observe que eu clico aqui no cabeçalho da minha page, com o botão direito, e agora clico aqui na opção renomear. Observe. Então, esta é a opção para que eu possa renomear o meu objeto. Então, clico aqui em renomear. Obviamente, eu também posso estar renomeando diretamente pelas propriedades do objeto. Então, essa daqui será a minha tela de pesquisa. E vou dar um OK. Observe aqui que o nome pesquisa já aparece para mim aqui no cabeçalho da nossa page, ó. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou só pegar esses objetos. Vou arrastar aqui um pouco para cima. Por enquanto eu vou deixar dessa forma. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou precisar de um campo para que eu possa digitar informações e, claro, eu venha a pesquisar estas informações. Então eu posso copiar um objeto qualquer destes. Vou copiar esse daqui. Vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V e está aqui, colei o meu objeto. Então, o que eu faço aqui, ó? Primeiramente vamos renomear o mesmo. Vou chamá-lo de txt. Observe, txt underline pesquisa. Vou botar aqui pesquisa fornecedores, já que eu vou ter outros campos de pesquisa. Então, txt pesquisa fornecedores. Então, tá aí o nome que eu dei ao meu objeto. Ó. Então, quando eu realizo campos de consulta, observe, ó, vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. Eu posso colocar aqui um command button, ou seja, um botão de comando, que é este objeto aqui. Então eu vou pegar este objeto e vou colar aqui do lado. Ó. Então tá aqui o meu command button, que eu posso vir aqui na sua propriedade Caption, coloco um nome para o mesmo. Ó. O nome que aparece para o meu usuário, ó, pesquisar. Então vou colocar aqui na sua fonte, vou mudar aqui o tamanho da mesma e também vou colocar um tom negrito. Então vou deixar como está Roma mesmo. Vou deixar selecionar negrito e vou colocar aqui o tamanho de 12. Vou dar o OK. Vamos ver como é que fica. Ó. Então, reposicionar aqui o meu objeto. Vamos ver aqui o top do mesmo. Observe a sua propriedade top. Está como 246. Ou seja, o top é a posição com relação ao topo. Então, para esse objeto, também quero deixar posicionado. Também está com 246. Ou seja, ambos estão na mesma posição. Porém, deixa eu verificar aqui a altura do meu objeto. Está com 24 a altura da minha caixa de texto. Observe. O meu rate, que é a sua altura, está com 24. Já o meu botão, deixa eu verificar aqui, está com altura de 30. Então, vou deixar também ambos com o mesmo tamanho. Ó. Repare que está com altura de 30. Então, vou mudar aqui para 24 e vou dar um Enter. E agora sim, ó, ambos ficaram do mesmo tamanho. Claro, se eu executar agora, ó, eu ainda não tenho a opção de ir para aquela tela que eu estou utilizando nesse momento. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu faço isso? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic. Vamos exibir aqui novamente o meu Project Explorer. Duplo clique no meu FRM principal. Então, já nas minhas propriedades, observe que está aqui abaixo. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou pegar esse objeto aqui, vou dar o Ctrl+C nele, vou dar o Ctrl+V. Observe que coloquei e vou colar aqui do lado do mesmo. Ó. Então, vou alterar a sua propriedade Picture, vou remover essa Picture. Observe que na propriedade Bitmap, ó,
Observe aqui a propriedade Picture, eu tenho um bitmap, ou seja, eu tenho uma imagem do tipo bitmap nesse momento. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó, eu seleciono essa informação e dou um delete, ou seja, apaguei a mensagem, perdão, apaguei a imagem que tinha no nosso botão. Então, vamos aqui na sua propriedade Capture, observe que eu também vou estar mudando o seu Capture, então eu vou mudar aqui para o nome de pesquisar. E claro, depois a gente coloca uma imagem intuitiva para o mesmo. Então, por enquanto, eu vou deixar essa imagem. Se eu dar um duplo clique nele, há um detalhe, ó. A minha page, o menu, que é essa minha primeira page, o seu valor é 0. Então, a contagem das pages, assim como o listbox, sua contagem começa em 0. Então, a minha page, o menu, embora seja a minha primeira page, eu me oriento ela via código como page do valor 0. A page fornecedores, eu me oriento ela, mesmo ela sendo a segunda page, eu me oriento ela como sendo na minha page do número 1. E a minha page pesquisa, mesmo sendo a minha terceira page aqui, fisicamente, eu me oriento ela com valor de 2. Porque a minha contagem de pages começa em 0. Ou seja, eu tenho 3 pages, então vai de 0, 1 e 2. Então, duplo clique aqui na minha pesquisa, meu botão pesquisar, observe que eu não renomeei eu mesmo, então deixa eu apagar isso aqui. Então, por boas práticas, eu vou clicar sobre ele. Vou aqui na sua propriedade name, que ainda não foi alterada. Reparem, não foi alterada ainda a sua propriedade name. E lembre-se que essa propriedade name é a propriedade que eu me oriento via código. Então vamos colocar aqui, ó, btn, underline, pesquisar. Vou chamar aqui de pesquisar fornecedores. Lembre-se de sempre dar nomes intuitivos aos seus objetos. E pronto, ó. Agora sim, vou dar um duplo clique no mesmo. Só para orientar, eu tenho o meu txt pesquisa fornecedores. Aqui é o meu btn pesquisar fornecedores. E esse daqui, na realidade, vamos fazer o seguinte, ó. O btn pesquisar fornecedores será este botão aqui, ó. Então, deixa eu colar esse valor aqui. Claro, o VBA não aceita nomes ambíguos. Então, deixa eu colocar o número 2 aqui só para que ele aceite. E agora, deixa eu colocar aqui nesse daqui, deixa eu verificar. Esse daqui vai ser o meu menu pesquisa, botar menu pesque fornecedores. Então será o meu botão de menu de pesquisa dos fornecedores. Já esse aqui é o meu btn, será também o meu menu underline cad fornecedores. E observe, ó, como é que ficou. Aqui não vai afetar em nada, apenas coloquei o nome. Claro, se eu der um duplo clique no mesmo, como eu renomeei ele, observe que aquela programação que tinha por trás do mesmo sumiu. Então, deixa eu só dar um Ctrl L só para que a gente possa localizar aquela programação que tinha naquele botão anteriormente. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó, multipage. Como eu sei que tinha uma programação por trás dele, tinha o meu multipage. Deixa eu colocar aqui, multipage 1. Ponto value igual a 0. Então deixa eu localizar ele. Observe a informação que eu coloquei aqui dentro da minha caixa de localizar, para que eu possa localizar aquela programação que tinha naquele botão. Então deixa eu clicar aqui em localizar próxima. Localizou aqui no meu evento initialize. Observe. E eu vou tentar localizar agora em outra sub, ó. Cliquei em localizar próxima. Observe aqui que está o meu multipage 1.value, que está atribuído a quem, ó? O meu command boot 2, que é aquele botão que está invisível. Então, o meu multipage.value, meu multipage 1.value igual a 1, vou recortar isso daqui. Não vou precisar mais dessa estrutura, já que eu acabei de renomear o meu botão. Então, vou apagar isso daqui. E tá aqui ele, ó. Então, aquela programação que eu apaguei, daquele private, com o nome do botão, e o sub de respeito a esse botão aqui, ó. Então, se eu der o duplo clique nele, agora sim eu vou colar a programação que estava naquela sub que eu acabei de apagar, ó. Então, deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui, observe que eu sou jogado para a minha aba de cadastro. Aqui, pesquisar, ainda não me joga para a aba que eu quero para pesquisa. Então, basta eu copiar essa estrutura, dar o Ctrl C, duplo clique aqui no meu formulário, duplo clique agora no nosso menu pesque fornecedores, e eu vou colocar aquela mesma programação. Porém, vou alterar de 1 para 2, pois eu quero ser lançado para a minha terceira page, que o seu valor é 2. Ou seja, eu estou aqui na minha aba cadastro de fornecedores e para ir para a minha aba pesquisar, basta eu clicar agora nesse botãozinho que eu sou lançado para aquela minha aba de pesquisa. Então agora, ó, vamos criar a estrutura para realizar a pesquisa no banco de dados. Então vamos primeiramente dar uma olhada como é que está o nosso banco de dados. É o meu BD Excel, observe.
vou estar dando um duplo clique aqui no mesmo para que a gente possa estar abrindo. Ó. Então vamos lá, quantas colunas a gente tem no nosso banco de dados, quais colunas a gente vai estar querendo retornar. Então vamos aguardar aí que o banco de dados seja aberto, para que a gente possa identificar quais informações vamos querer retornar para dentro do nosso listbox. Lembrando que o controle listbox é limitado a 10 colunas por padrão. Então vamos lá, ó. Observe, eu tenho aqui quantas colunas, deixa eu pressionar aqui o Ctrl Shift seta para o lado. Eu tenho 12 colunas, observe, ó. Tenho 12 colunas aqui, ele está me mostrando. E claro, eu não vou visualizar as 12 colunas no meu listbox porque ele está limitado a 10 colunas. Então vamos desconsiderar duas colunas que não sejam tão importantes que eu visualize lá no nosso listbox. Isso não vai afetar a questão de eu editar. Eu posso estar editando mais colunas do que a quantidade de colunas que tem dentro do nosso listbox. Então, por exemplo, ó, observe que eu tenho aqui, ó, eu tenho 12 colunas, certo? Eu tenho 12 objetos. Então, eu tenho 12 objetos. Então, vamos primeiramente só entender o seguinte, ó. Quais são as 10 colunas que eu quero estar visualizando lá no nosso banco de dados? A minha coluna ID é de fundamental importância que eu possa estar visualizando, porque quando eu editar o meu registro para que eu possa fazer uma atualização ou exclusão, eu preciso ter um ID visível dentro do meu listbox, para que eu possa orientar o meu código a excluir ou atualizar conforme aquele ID. A data também é importante, a hora já talvez nem tanto, e o usuário eu também considero que é importante aparecer. Nesse nosso caso aqui, vamos ver aqui as colunas. Como eu sou limitado a 10 colunas, eu vou, mesmo tendo uma importância, eu vou ter que desconsiderar algumas. No caso, quando eu me refiro a desconsiderar, é mostrar no meu listbox. Lembrando que eu posso estar editando mais de 10 colunas usando o listbox. Isso mesmo. Então vamos lá, ó. Então a coluna C e D eu não vou estar querendo visualizar dentro do meu listbox. Então quais são as colunas, ó? C e D. Se você reparar, eu tenho 12 colunas. Repare, eu tenho 12 colunas. E a minha terceira coluna, que é a minha coluna C, que é a coluna da hora, e a quarta coluna, que é a coluna D, do usuário, eu não vou estar exibindo dentro do nosso listbox. Então eu não vou exibir a terceira e a quarta coluna para o nosso listbox. Lembre-se disso. Então eu vou fechar aqui meu banco de dados, já defini quais colunas eu não vou querer visualizar dentro do nosso listbox, por limitação do objeto. E vou clicar em Visual Basic. E o que é que eu vou estar fazendo agora? Lembre-se que a gente tem uma estrutura para fazer consultas ao banco de dados. Então, primeiramente, vamos aprender a utilizar a consulta novamente. E depois, claro, que a gente entender como fazer isso, a gente utiliza a verificação, a estrutura de verificar se o banco de dados existe ou se ele já está aberto. Então, se eu vir aqui na opção módulos, observe aqui que eu tenho os meus módulos. Então, basta eu clicar aqui nesse mais. Então, vou clicar aqui no mais para expandir os módulos. Então, eu tenho o meu verifica BD, que não é a estrutura que eu vou estar trabalhando nesse momento. E eu tenho o meu módulo acesso, ó, que é exatamente o que eu vou estar precisando. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Lembre-se que eu tenho a estrutura que me mostra quem é o meu banco de dados. Observe aqui, ó. O meu banco de dados, a minha variável. E está aqui quem é o meu banco de dados, ó, o meu BD, underline, excel.xlsx. Então aqui eu tenho uma estrutura, ó, que abre o meu arquivo como administrador. E aqui abaixo eu tenho uma estrutura que abre como leitura. Eu vou copiar isso daqui para sermos mais objetivos. Vou dar o Ctrl C. Já explanei em vídeos atrás deste curso, mais sobre essa estrutura. Então vou dar o Ctrl C nela. E o que é que eu vou estar fazendo, ó? Eu vou vir aqui exibir, Project Explorer, localizar aqui o meu FM principal. E vamos na programação de quem? Do meu pesquisar. Ó. Duplo clique no mesmo. Vamos expandir aqui para que foquemos só nessa estrutura, ó. Então vamos lá, ó. O que é que primeiramente eu vou estar fazendo? Eu vou colar a estrutura que eu acabei de copiar. E a minha estrutura faz o que, ó? O meu workbooks.op, ou seja, eu estou abrindo meus livros. Que nada mais é do que os meus arquivos em Excel. Diz workbook, ou seja, está abrindo onde? Neste livro, ou seja, neste arquivo .pad, onde está salvo este arquivo. Concatenado com a minha barra para que eu entre dentro da pasta que está salvo esse arquivo e capture quem? O meu banco de dados. Quem é meu banco de dados? Se eu clicar em definição, vai me mostrar o meu BD excel.xlsx. Se eu clicar aqui em última posição, voltei para a minha estrutura. Então, como o meu banco de dados está salvo dentro da mesma parte que está o meu formulário,
essa estrutura aqui, de forma dinâmica, captura tudo isso para mim. False, eu não quero habilitar nenhum link quando eu abrir este arquivo. Read on true, eu quero que abra esse arquivo somente como leitura. Como eu vou realizar uma pesquisa, não há necessidade que eu abra o meu arquivo como administrador. Se eu realizar essa pesquisa e simultaneamente eu queira editar um registro, na hora de eu editar, aí sim eu reabro o meu banco de dados como administrador. Então, feito isso, o que eu vou estar fazendo? Ó? Aqui abaixo eu vou colocar a estrutura, ó, work, books, abro o meu parênteses e vou colocar quem? O meu banco dados, que é o nome da nossa variável que está capturando o nome do nosso arquivo. Observe que eu vou botar ponto close, ou seja, eu vou estar fechando. E entre parênteses eu vou colocar false, ou seja, eu vou estar dizendo para o meu banco de dados, para o meu Excel, que eu não vou estar querendo salvar o meu arquivo, porque ele está aberto como leitura. Se eu tentar salvá-lo, se eu colocar aqui true, você sabe perfeitamente que o Excel iria me sugerir a salvar uma cópia do arquivo, porque eu abri como leitura, e se eu tentar salvar uma leitura, um arquivo como leitura, você sabe perfeitamente que o Excel vai me sugerir salvar uma cópia do mesmo. Então, como eu abri como leitura, eu também vou fechá-lo como leitura, sem salvar o mesmo. Então, eu coloco false. Então, dentro dessa estrutura aqui, vai estar o nosso comando que vai lá consultar o banco de dados e retorna as informações para dentro do nosso list box. Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar o meu comando Windows, que quer dizer janela, abro o meu parênteses, como é o nome do nosso arquivo. Bom, eu utilizo a nossa variável, banco dados, que está armazenando o nome do nosso arquivo. Para quê? Para que eu possa estar manipulando ela, vou colocar ponto activate para que eu venha ativar a mesma. Qual é o nome da guia? Qual é o número da guia, o seu index que está este arquivo? Se eu for lá no meu banco de dados novamente, ó, BD Excel, vou abrir o mesmo. Observe que eu tenho a minha BD movimentação, que é a minha sheet número 1, e a minha BD fornecedores, que é a minha sheet número 2. Então, eu vou fechar o meu banco de dados, novamente voltando ao nosso código. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu coloco simplesmente sheets, que quer dizer guia. Eu informo o seu index. O index é a posição, então eu quero manipular a segunda guia lá do meu banco de dados. Ponto também activate, só para garantir estar ativando a mesma antes de fazer interações com o nosso arquivo. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Vamos, primeiramente, declarar duas variáveis. Deixa eu só olhar aqui no topo se eu tenho essas variáveis declaradas ou não. Então, observe que eu não tenho essas variáveis declaradas, então vamos declarar nesse momento. Ó. Então, deixa eu localizar aqui o meu btn, pesquisar. Deixa eu ver se eu consigo localizar por aqui. Esse meu btn, pesquisar, underline fornecedores 2. Então, deixa eu verificar se eu consigo localizar ele por aqui. Acabei não conseguindo. Então vamos lá, ó. Exibir, Project Explorer, FM principal, duplo clique aqui no meu objeto. E tá aqui, ó, meu btn pesquisar fornecedores 2, evento clique. Então vamos declarar duas variáveis antes de eu executar essa ação. Então, din, vou chamar essa variável de linha listbox as integer, ou seja, do tipo inteira. E uma outra variável chamada linha as integer, ou seja, também do tipo inteira. Se você for trabalhar com uma base muito longa, coloque do tipo long, tanto para uma como para a outra, da linha listbox como da variável linha. Então vamos lá, ó. O que é que eu vou estar fazendo? A minha variável linha listbox, vou pegar aqui a mesma, vou dar o Ctrl C nela, eu vou estar passando um valor para ela. Eu vou dizer que ela vai ter o valor de 0. E a nossa variável linha vai ter o valor de 3. E por quê, ó? Lembre-se que a nossa linha listbox, essa variável eu vou estar utilizando para fazer o incremento dentro do meu listbox. E as linhas do listbox começam a sua contagem em 0. Então, por isso que a minha variável vai partir do valor de 0. A minha variável linha vai partir de 3, por quê? Essa variável linha é para que eu faça o incremento da minha base de dados e eu percorra linha a linha da minha base de dados e traga para dentro do nosso listbox. E por que é o valor de 3? Se eu for no meu banco de dados, BD Excel, ao abrir aqui o mesmo, vamos verificar a partir de qual linha eu começo a preencher os meus dados. Ó. Observe que eu começo a preencher a partir da minha terceira linha. Então, por isso que eu atribuí o valor de 3 à minha variável linha. Então, vamos lá novamente. Ó. O que é que eu vou estar fazendo agora? Agora sim, eu vou entrar dentro da minha estrutura realmente que vai fazer
o carregamento das informações para dentro desse list box. Então, vou colocar nossa estrutura with para facilitar nossa digitação e vou colocar o que mais? Vou colocar no meu list box, ó, mi.lst. Não renomeei esse list box ainda, então vamos renomear o mesmo. Ó. Então deixa eu vir aqui, exibir Project Explorer, FM principal, vamos pegar aqui o nosso list box, propriedades, e vou renomeá-lo. Observe que ele está com o nome padrão ainda, listbox 1. Não tem problema eu trabalhar dessa forma, mas o interessante é que eu dei um nome para o mesmo. Então vou chamar ele de lst pesc underline fornecedores. Lembre-se que o nome você dá o nome que bem entender, respeitando não colocar caracteres especiais nem espaçamentos, mas sempre procure colocar um nome intuitivo. Então tá aqui, ó, meu lst pesc fornecedores é o nome que eu estou atribuindo ao meu listbox. Então vamos lá, ó. Duplo clique novamente no meu objeto e vamos voltar aqui. Meu it, que quer dizer com quem? Meu mi.lst.pesc fornecedores. Então lembre-se que quando eu colocar um ponto aqui, ó, vai estar me retornando as propriedades de quem? Do nosso listbox, que no meu caso é o lst.pesc fornecedores. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo, antes de trazer dados para dentro desse listbox, é sempre limpando ele, para que, caso tenha dados anteriormente, sempre limpe para trazer novos dados, não acumule dados da pesquisa anterior com a pesquisa atual. Então eu coloco o comando clear para fazer a limpeza. Feito a limpeza, o que é que eu vou estar fazendo? Vou utilizar a estrutura do until, ou seja, faço até quando. Faço até quando o quê? O meu workbooks, ou seja, o nosso livro, né? O nosso arquivo Excel. Quem é o nosso arquivo Excel? Consulta. Perdão, consulta não. O nome do nosso arquivo, da nossa variável é banco de dados. E lembre-se que o nosso banco de dados é aquela variável que eu estou capturando o nome do meu arquivo. Então, banco dados é o nome da minha variável, ponto sheets, vou informar a guia que está nesse banco de dados. Então, qual é a guia lá? É a minha segunda guia. Então, eu informo aqui o número 2. Ponto cells, ou seja, nas minhas células, e abro o meu parênteses. Bom, o que é que eu vou estar buscando e vou utilizar qual coluna como critério para fazer essa varredura, essa procura? Então, eu vou utilizar a minha variável linha, que ela parte de 3 e vai até a quantidade de linhas preenchidas que tiver dentro do meu banco de dados, vírgula, qual é a coluna que eu vou estar utilizando como critério? Bom, eu poderia utilizar qualquer uma dessas colunas, porque a estrutura que eu vou estar fazendo aqui é fazer com que ele procure coluna por linha, até encontrar uma célula vazia. E quando ele encontrar uma célula vazia, ele continua fazendo uma varredura e carregando os dados para dentro do meu listbox. Então, eu vou utilizar aqui a minha coluna 1, pois é uma coluna que eu sempre vou manter ela preenchida, que é a minha coluna do ID. Então, essa coluna vai servir como critério para mim. E vou colocar a propriedade .value, observe, e vou verificar se isso daqui é igual a empty, ou seja, igual a vazio. Se isso daqui não for igual a vazio, ele vai fazendo uma varredura, até essa condição ser igual a vazio. Quando for igual a vazio, ele para de fazer a varredura, ou seja, ele para de carregar os dados para dentro do meu listbox. Enquanto ele não encontra enquanto esse critério não é verdadeiro, ou seja, enquanto ele não encontra uma célula vazia no meu banco de dados, o que é que ele vai estar fazendo? Ele vai estar adicionando dados do meu banco de dados para dentro do listbox. E como é que eu faço isso? .add item, ou seja, eu vou estar adicionando itens. E como é que eu adiciono os itens? Utilizo a propriedade .list, ou seja, eu vou estar listando quem? Vou estar listando a minha variável linha listbox, lembre-se que ela parte de 0, e ela vai ser autoincrementada, e qual é a coluna que eu vou estar retornando as informações para dentro desse listbox? Eu vou estar preenchendo minha primeira coluna do listbox, que tem o valor de 0. E qual é a coluna do meu banco de dados que eu vou estar colocando na minha primeira coluna do listbox, as informações. Também é a minha primeira coluna do meu banco de dados. Porém, essa primeira coluna do banco de dados é a coluna de número 1. Lá a contagem não é como o listbox, conta a parte de 0. Então eu coloco o que aqui? Eu coloco o meu comando workbooks. Abro o meu parênteses. Banco dados é o nome do meu nossa variável que está armazenando o nome do nosso banco de dados, ponto sheets, ou seja, guias, abro meu parênteses, qual é o número da minha guia, guia de número 2, ponto cells, e o que é que eu vou estar fazendo aqui? Vou abrir o meu parênteses, e qual é a linha? Qual é a linha que eu vou estar capturando? É a nossa variável linha. E de qual coluna? A coluna número 1. Ou seja, a informação da minha primeira linha, a informação de todas as minhas linhas da minha coluna 1
vão estar sendo carregadas para dentro da minha primeira coluna do list box, ó. Então deixa eu fechar aqui para ficar mais clara a nossa estrutura. Repare como é que ficou, ó. Então observe, ó. Eu tenho o meu ponto list, linha list box, coluna 0, ou seja, eu estou carregando para dentro da minha coluna 0 o que? A informação que estiver no meu banco de dados, observe, a informação que estiver no meu banco de dados, de quem? Da minha coluna de número 1. Ou seja, eu vou pegar a coluna A e vou carregar para dentro da primeira coluna do meu list box. Lembre-se que eu não vou estar trabalhando com a coluna de número 3 e nem de número 4 do meu banco de dados. Então, se você entendeu isso, ó, basta eu copiar essa estrutura. Vou dar o Ctrl C, já copiei aqui, ó. Ctrl C nela e vou dar o Ctrl V colando aqui, ó. E vou alterar o que, ó? O meu list box, eu vou querer preencher 10 colunas. Então eu vou colocar aqui o número 1. Aqui eu vou colar novamente. Aqui vai ser a coluna número 2 do list box. Aqui a coluna número 3. A número 4. Observe. Vou colar aqui mais outra. 5, 6, a 7, a 8 e a 9. Então vamos renomear, ó. Tem a 0, 1, 2, 3, 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Ou seja, eu tenho 10 colunas, de 0 a 9. E quais são as colunas do meu banco de dados que eu quero estar retornando? Ó? A 1, a 2, a 3 e a 4 eu não quero. Então eu vou pular aqui para 5, 6, 7, 8, 9, a 10, a 11ª e a 12ª. Ó. Então o que é que eu vou fazer além disso? Eu vou dar um enter aqui, para que essa variável linha, ó, eu incremente ela, e para que a minha variável linha do meu banco de dados também seja incrementada. Se eu não fizer isso, vai carregar apenas uma linha para dentro do meu banco de dados. Então eu quero percorrer todas as linhas do listbox, como também quero percorrer todas as linhas do meu banco de dados, até encontrar uma célula vazia. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar essa variável linha listbox, para que eu incremente a mesma, eu vou colar ela aqui, vou dizer que ela é igual a ela própria, mais 1. Então assim eu faço o incremento para que essa minha variável linha listbox, na primeiro loop ela vale 0, no segundo loop vale 1 e vai valendo valores e vai mudando de linha por linha. E para que eu faça também para a minha variável linha do banco de dados, ó, linha igual ela própria, também mais 1, ó, para que eu possa também fazer a varredura e possa descer linha a linha até encontrar uma célula vazia. E coloco o nosso loop para fechar o nosso do until. Então esse loop aqui pertence a esse do until, ó. E claro, eu tenho o meu end with para fechar a nossa estrutura with. Então esse end with aqui pertence aqui ao meu with. Então após esse loop eu vou colocar aqui como é o nome do nosso objeto que carrega a quantidade de registros abaixo do nosso listbox. Vamos ver aqui, ó. FR principal, deixa eu verificar se eu copiei o mesmo. Aparentemente não copiei, então deixa eu pegar o objeto aqui da minha outra guia do lado. Vamos copiar este carinha aqui, vou dar o Ctrl C nele, vou dar o Ctrl V aqui e vamos renomear o mesmo e, claro, chamá-lo lá no nosso código. Ó. Então vou clicar sobre ele, vou chamá-lo aqui de LPL, underline, total o quê? Total PESC, underline, fornecedores. Veja que eu dei um nome bem longo, mas sempre um nome bem intuitivo. Ó. Então sempre fica ao seu gosto, dá o nome que você queira. Pode dar um nome bem menor do que esse, como pode dar um nome até maior do que este. Então, isso daí é um gosto particular de cada um. Ó. Vou copiar essa estrutura aqui só para sermos mais objetivos. Ó. 0 registros inclusos. Então deixa eu copiar esta informação. Vou dar o Ctrl C e vou dar um duplo clique aqui no meu pesquisar. Então aqui, ó, aqui acima do meu end with, vou chamar aquele meu objeto que eu acabei de criar. LBL, underline, total, PESC fornecedores, ponto object. Lembre-se que a LBL, uma label, não tem a propriedade ponto texto, então vou utilizar a propriedade ponto object. Vai ser igual a que? Meu ponto list count, ou seja, a contagem de itens listados do nosso list view. Concatenado com quem? Com o texto que eu acabei de copiar. Vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V, vou colocar entre aspas duplas, pois é um texto, vou apagar esse 0 aqui. E claro, vou deixar esse espaçamento, ó, entre o meu aspas duplas e meu registros para não concatenar a quantidade de registros com esse texto. Então, acredito eu que está terminado. Eu posso, obviamente, colocar também um comando aqui, ó. Posso colocar um comando application.screen update
igual a false, para desabilitar a atualização de tela, ou seja, aquela tremedeira que dá quando a gente está interligando arquivos. E no final do código, eu eu devo novamente reabilitar a atualização de tela para que eu veja as informações atualizadas. Então vamos lá, ó, vamos testar. Eu estou com o meu banco de dados fechado, reparem. Então vou chamar aqui meu formulário. Vou aqui na minha aba pesquisar e vou clicar aqui no meu botão pesquisar. Observe que eu não digitei nada ainda. Então ao clicar no pesquisar, reparem, vamos ver o que acontece, ó. Retornou informações para dentro do nosso listbox, ó. Retornou aqui, ó, o meu ID, o meu código fornecedor, obviamente não está condizente as informações com o meu cabeçalho, pois eu peguei o listbox da minha outra guia e lá só tinha 9 colunas e aqui tem uma coluna a mais que eu estou trabalhando, ó. Então, claro, vamos criar uma coluna a mais para esse listbox e como também vamos estar alterando aqui a largura do mesmo. Isso daqui fica para o próximo vídeo, ó. Mas está aí criada a estrutura que ainda não pesquisa. Por exemplo, se eu digitar uma informação aqui, ó, se eu quiser pesquisar o fornecedor Gleitson e clicar no pesquisar, obviamente ele não vai pesquisar somente o Gleitson, porque eu não passei o critério como pesquisa para o mesmo. Eu simplesmente disse para ele carregar todas as informações que está dentro do banco de dados. Então, lá no meu banco de dados, eu tenho 14 registros, ó. E os 14 registros estão aqui dentro do meu listbox. Se eu quiser só o Gleitson, assunto para o nosso próximo vídeo. Aguardo você. Valeu!